Então, na questão 1b, ele define uma transformação linear que sai de R3 e chega em R2 dessa forma aqui, né? A primeira coordenada é ax mais by mais cz, e a segunda coordenada, né, é mandada, né? A segunda coordenada é dx mais ey mais fz, em que a, b, c, d, e f são números reais. Então, a primeira coisa a gente precisa considerar, né, dados u igual, por exemplo, a x1, y1, z1, né, e o v pode ser, por exemplo, x2, y2 e z2, né, então vetores de R3. Então, tô pegando dois vetores de R3 e um escalar lambda real. E eu quero mostrar que vale aquelas propriedades, né? Qual que é a primeira propriedade? É que o t de u mais o v tem que ser igual ao t de u mais o t de v. Então, a gente precisa verificar que isso daqui acontece, né? Será que vale essa propriedade? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente pode calcular separadamente, né? Cada um deles, né? Ou tentar colocar em evidência alguma coisa e tentar ver o que acontece, né? Então, vamos lá. Vamos calcular o t de u mais v. Então, o t de u mais v é igual ao t. Quem que é o u? O u é o x1, y1, z1. O v é o x2, né? y2 e z2. Então, aí, eu só somo, né? Realizo a soma usual de vetores. Então, eu tenho t de x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição da transformação linear, né? Então, isso vai ser igual. Na primeira coordenada, eu tenho que pegar o A e multiplicar a primeira coordenada, né? Que é esse cara. Depois eu tenho que pegar B e multiplicar pela segunda coordenada. Depois eu tenho que pegar C e multiplicar pela terceira. Então, eu vou ter A, que multiplica x1 mais x2, mais B, que multiplica y1 mais y2, mais C, que multiplica z1 mais z2, né? Vírgula, porque eu tenho a segunda coordenada. A segunda coordenada eu tenho D, que multiplica a primeira coordenada, x1 mais x2, mais o E, que multiplica a segunda, y1 mais y2, mais o F, que multiplica a terceira, que é o z1 mais o z2. E aí eu fecho, então tenho, né, um vetor de duas coordenadas. E aí o que acontece? A gente pode aplicar, vou colocar aqui para ficar mais fácil, né? A gente pode aplicar a distributiva e tentar ver esses termos, né? Tentar entender quem são esses termos, né? Então, se eu aplico a distributiva aqui nesse primeiro, o que eu vou ter? Eu vou ter ax1 mais ax2. Aplico a distributiva no B e depois aplico a distributiva no C. Então, eu vou ter mais by1 mais by2 mais cz1 mais cz2, vírgula, né? Agora eu aplico a distributiva no D, depois no E e depois no F. E aí a gente vai ter dx1 mais dx2 mais, né, ey1 mais ey2 mais fz1 mais fz2, né? E aí, agora a gente vai tentar analisar esses termos, né? Pra gente tentar colocar alguma coisa, pra gente tentar, na verdade, decompor isso daí, né? Vamos tentar ver. Eu posso pegar, por exemplo, todos que tem o índice 1, né? Eu posso pegar o AX1, o BY1, depois o CZ1, né? Depois eu pego o DX1, o EY1 e o FZ1.
E depois eu posso tomar todos que têm o índice 2, né? Por exemplo, o AX2, o BY2, o CZ2, né? Depois o DX2, o EY2 e o FZ2. E aí, o que eu vou dividir? Eu vou dividir esses vetores, esse vetor, né, em dois vetores. Eu vou decompor ele. Então, vai ficar tudo que tem roxo, né, mais tudo que tem verde. Então, fica AX1 mais mais BY1 mais CZ1, vírgula, DX1 mais EY1 mais FZ1. Então, temos o primeiro vetor, mais agora as coordenadas, né, que tem verde, né, por exemplo, mais AX2 mais BY2 mais CZ2, vírgula, DX2 mais EY2 mais FZ2, ok? Então, aqui a gente tem dois vetores, né? E aí, o que a gente faz? A gente observa que, né, olha aqui, observa o seguinte, a gente tem x1, y1, z1, x1, y1 e z1. Observa que esse vetor nada mais é do que a transformação aplicada, né, nessas coordenadas, x1, y1, z1. Porque o que acontece? O t de x1, y1 e z1 é exatamente isso que tá aqui em cima, né, em roxo, que eu vou grifar agora. É exatamente isso que tá aqui, né? Esse primeiro cara é exatamente isso. Aí depois mais, agora observa o de baixo. De baixo, né? Esse termo aqui de baixo é exatamente o T, né? O T de x2, y2 e z2. Mas quem que era o T de x1, y1, z1, né? Quem que é esse vetor aqui? Esse vetor aqui é o vetor, o nosso vetor, né? Nosso vetor U. Então, fica T de U mais esse vetor aqui, ó, o x2, y2, z2, que tem essas coordenadas, é o vetor V. Então, ficamos com, né, igual a T de U mais T de V. E aí, portanto, provamos, né? Provamos que vale essa relação, né? Que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Agora, a gente precisa mostrar que vale, né, essa seguinte propriedade, que quando eu faço T de lâmina vezes U, isso é igual a lâmina vezes T de U. Precisamos mostrar isso daí, né? E aí, o que eu faço, né? Vamos lá. Então, primeiro vamos calcular esse primeiro termo. O que é T de lâmina U, né? É igual a T de lâmina. Quem que é o vetor U? Ele é o vetor que tem coordenadas x1, y1 e z1, né? Então, fica lâmina vezes x1, y1 e z1. E agora, isso vai ser igual a T. Aí, o lâmina, como é um número, né, real, eu multiplico. Então, fica lâmina x1, multiplico cada coordenada por lâmina, né? Então, fica lâmina x1, lâmina y1 e lâmina z1. E agora, eu aplico a definição da T nesse vetor, né? Então, isso vai ser o A, que multiplica a primeira coordenada, que é lâmina x1, mais o B vezes a segunda, que é lâmina y1, mais o C vezes a terceira, que é lâmina z1, vírgula, D vezes a primeira, lâmina x1, mais E vezes a segunda, lâmina y1, mais F vezes a terceira, que é lâmina z1. E aí, isso é igual, né? Como o A é um número real e lâmina também é um número real, como A, B, C, D, né, E e F são números reais e o lâmina também, eu posso trocar a ordem aqui, né? Eu posso fazer a comutatividade. Então, eu tenho lâmina vezes
AX1, né? Mais lâmina vezes BY1, mais lâmina vezes CZ1, vírgula, lâmina vezes DX1, mais lâmina vezes EY1, mais lâmina vezes FZ1. E aí eu posso colocar o lâmina em evidência, né? Então fica com lâmina que multiplica A, né? AX1 mais BY1 mais CZ1, né? Vírgula, lâmina que multiplica DX1 mais EY1, né? Mais FZ1. E aí eu posso jogar esse lâmina para fora, né? Jogando esse lâmina para fora, eu tenho lâmina que multiplica AX1 mais BY1 mais CZ1, vírgula, DX1 mais EY1 mais FZ1, né? E aí, isso daqui é a própria definição do T, né? Isso daqui, que tá aqui, é igual ao T do x1, y1, z1. E o T desse cara é o T de U, né? Que esse vetor aqui é o vetor U. E aí, portanto, a gente provou que vale a propriedade, né? Que o T de lâmina U é igual a lâmina vezes T de U. Então, a segunda propriedade está provada. Agora, só falta a gente verificar uma coisa. Opa! Só falta verificarmos que essa transformação, né? Ela pega o vetor nulo, né? Do R3 e manda no vetor nulo do R2. Então, vamos ver, né? Então, dado, né, o vetor nulo, a gente tem que pegar o vetor nulo do R3 e ver se a transformação leva no vetor nulo do R2. Então, vamos lá. Então, dado o vetor 0, 0, 0, 0, né, pertencente ao R3, temos que, né, a gente tem que avaliar esse vetor na T, né? Temos que T de 0, 0, 0 é igual, né? É igual, a primeira coordenada, então fica A vezes 0, mais B vezes 0, mais C vezes 0. Então vai ficar 0. E a segunda coordenada fica D vezes 0, mais E vezes 0, mais F vezes 0. Então vai dar 0. Então a segunda propriedade, ok, né? Está ok. Então a conclusão é que sim, né? A transformação da letra B é linear. Então sim, é linear.